Radiador? O que é? Hã? É o carente de atenção. Não teve atenção dos pais, aí tem que chamar atenção na rua. E aí pessoal, olha só onde nós estamos aqui. Nós estamos em Porto Velho. Por quê? Porque eu moro em Porto Velho, eu acho que isso é meio óbvio, né? Mas aqui a gente tá com o José Arruda, que ele é dono desse carrinho ali, ó. Esse carrinho ali atrás, que é um carrinho elétrico. Eu acho que até é sacanagem chamar de carrinho, né? É uma forma carinhosa, né, da gente pronunciar ou falar a respeito do nosso veículo elétrico, né? Mas eu acho que se chega a 60 por hora já pode chamar de carro, né? Porque pelo amor de Deus, carrinho é esse carrinho de golfe que chega a 20 por hora. Mas eu achei bem interessante o carro. E resolvi conversar com ele, né? Que a galera do canal também pediu. Olha só, eu coloquei a foto lá, pedi sugestões de perguntas pro pessoal e veio um monte. A autonomia, o preço, etc. E aí eu vou perguntar aqui pro José Arruda, que ele não é só o dono de um carro elétrico, ele também é engenheiro eletricista. Engenheiro eletricista, professor universitário dos cursos de engenharia elétrica aqui da capital. Muito bom, tá vendo? Agora a pergunta que o pessoal mais fez, qual a autonomia desse carro aqui? Bom, a autonomia dele é de 80 km, mas se houver uma necessidade de você ajustar para uma distância maior, para um deslocamento maior, também é possível, tá? É o modelo da bateria, a combinação da bateria e a tua necessidade. O ideal é que seja uma autonomia adequada para a tua real necessidade, que nem sobre e nem falte. E o preço desse carro? Bom, esse preço eu paguei R$ 54.890. Esse foi o valor de aquisição. E a estimativa no custo de operação e manutenção dele é algo em torno de R$ 3.500 por ano. Esse valor está incluso pneu, freio, suspensão, a documentação, a reposição da bateria, a documentação e inclusive a energia elétrica para fazer com que ele se movimente algo em torno de 10, 12 mil quilômetros por ano. Mas aí a autonomia dele a gente sabe que é 80 quilômetros. Agora, quanto que gasta por quilômetro? Bom, o custo por quilômetro é algo em torno de 20% do custo de um veículo com motor de combustão interna. E o custo de uma carga completa? Uma carga completa que é 8 kWh pode sair de R$ 5 a R$ 6,40. Vai depender da época do ano, em função das bandeiras tarifárias, né? E também dos reajustes tarifários. E depende também da modalidade da tua geração. Se você for um microgerador, a tendência é que o teu custo da energia fique mais barato ainda e a repercussão vai ser positiva no custo do veículo. No caso de alguém ter, por exemplo, um painel solar em casa. Isso, que é o casamento perfeito. É você ter um veículo elétrico, um painel solar, um fogão de indução e um forno elétrico, pronto. Você tem isso já em casa? Já temos isso em casa. Aí você está 90%, né, da sua demanda energética está resolvida internamente. Oh, legal. Mas assim, então praticamente você precisa do governo para pouca coisa então, né? Se um dia os caras falar assim, ó, acabou a geração de energia no Brasil, tchau, obrigado. E aí, você vai fazer o quê? Bom, o sistema elétrico, a principal função dele é agregar valor através da indústria, né? Agregar valor aos processos. É o processo de fabricação. Então, aí sim, a energia é vista como um insumo. Essa é a principal função do sistema elétrico de potência, né? Nas residências, a energia é vista como consumo. Por isso, somos chamados de pela denominação, nós somos consumidores. Na questão da painel solar, você
produz mais do que você consome durante o dia? Sim, existem duas configurações. Você pode produzir mais do que você precisa, ou você pode produzir algo em torno de 90%. Até porque existe um custo, ou um custo de disponibilidade, que é função da conexão com a rede. A rede funciona como se fosse uma bateria. Então o excedente você guarda na rede e à noite você pega de volta. No final do mês é feito então o balanço. Se você consumiu mais do que gerou, você paga a diferença. Se você consumiu menos do que gerou, você vai pagar somente aquilo que utilizar ou o custo de disponibilidade. É, mais ou menos como se você tivesse um gerador em casa que alimenta a rede, vamos dizer, do bairro ali, do teu quarteirão, e alivia isso lá para a geradora, para a prestadora no caso. Isso, a concessionária de energia, ela de certa forma tem que agradecer, né, quem são esses entusiastas, quem são esses visionários que estão apostando aí e implementando a geração distribuída. Ainda nessa questão aí, o inscrito Whindersson, que sempre me manda pautas lá, praticamente já é um agregador aqui do canal. Ele me falou que ele mora na Espanha. Ele falou que lá na Espanha não tem essa facilidade de produção por energia solar em residências. É meio que proibido. Proibido não é, né? Eles falam assim, não, você pode, mas você vai pagar uma multa absurda que não vai compensar. Você acha que isso pode acontecer no Brasil também, ou você não vê esse exemplo acontecer aqui no Brasil também? Bom, esse tipo de situação ela pode acontecer sim no Brasil. Hoje esse mercado, digamos assim, ainda está incipiente, né? Está começando ainda, né? Então ainda tem bastante espaço, tá? Mas num futuro pode ser que o governo, através de alguma política, alguma ação política, ele crie restrições, né, por conta de reserva de mercado ou para regular de qualquer forma o mercado de geração de energia. Tinha deputado até querendo colocar imposto sobre quem gera energia via eólica. Exatamente, você está gerando energia para você mesmo e mais. Essa energia, ela só traz, que é gerada por você mesmo como microgerador, ela só traz benefício para toda a sociedade, não só para você, mas para a sociedade como um todo. Verdade. Agora voltando ao carro, né? Eu quero saber, por exemplo, se esse carro pode pegar BR. Então, esse modelo, ele é um modelo estritamente urbano. A velocidade dele é limitada por software por 60 km por hora. Né? Se destravar, ele vai. E na arrancada ele tem uma performance, o desempenho dele é melhor do que o motor a combustão, por conta da eficiência energética que é inerente ao motor elétrico em relação ao motor a combustão. Eu vi quando você manobrou aqui que não tem barulho. Sim, não tem ruído algum. Ele é silencioso. Alguns modelos, inclusive, os fabricantes colocam um barulho, tá? Para você ter a sensação de barulho. É tipo aquela molecada que colocava a latinha na roda da bicicleta para fazer barulho, né? Exatamente. Eu tô de moto hoje. Isso. Não, mas eu achei legal. E assim, a questão que você falou, é um veículo propriamente urbano. E a questão de aplicativo, você trabalhar por aplicativo, é permitido isso? Pode? Sim, pode, é possível sim. Tá? Inclusive, hoje isso já é uma realidade, por exemplo, em Curitiba. Curitiba é uma cidade modelo em termos de mobilidade urbana, em termos de novidades, né, de tecnologia. Hoje Curitiba é um dos centros de referência do país. Muito bom. Então assim, no caso, a pessoa quer trabalhar com Uber e tal, eu acho que por enquanto não compensa tanto por causa do valor, né? Do veículo, mas assim, se a pessoa quiser trabalhar com isso, se ela tiver disponibilidade, e falar assim, não, a longo prazo isso vai me gerar lucro, então pode. Sim, é permitido. Agora, uma preocupação que tem que ter é no dimensionamento com relação ao deslocamento. Por exemplo, esse veículo roda hoje 80 km apenas, né? Para a aplicação minha, que é uso pessoal, é mais do que suficiente, até porque eu rodo de 40 a 60 km por dia. Então ainda tem uma certa folga. No caso da aplicação como o Uber, os Ubers eles normalmente rodam 100, chega a rodar 200 km por dia. Então talvez não seja a melhor solução, mas isso não quer dizer que não podemos adaptar ou regularizar a especificação técnica do veículo para que ele atenda a essa demanda. O importante é no momento da aquisição você saber exatamente qual é a aplicação que vai ser realizada. No caso, a limitação dele é só o que a bateria aguenta andar. No caso, se chegar em casa, tiver como trocar as baterias rapidamente por outras que estavam carregando lá, então ele pode rodar o dobro. Sim. Enquanto aquelas estavam carregando. Então é um ciclo, né? Isso, seria possível. Apesar de que a substituição da bateria ela não está prevista para esse modelo. Agora, existem também outros modelos que têm autonomias maiores, chegando até a 300 km de deslocamento.
Ou seja, 300 km dá para você ir em Itapuã, voltar e ir de novo praticamente, né? Isso E, mesmo. e sem contar também, quem tava me falando aqui em off, que quando você tá descendo uma ladeira, é igual o Tesla, né, lá nos Estados Unidos. Agora, a febre nos Estados Unidos é o Tesla, né? Aí na hora que você tá descendo a ladeira, você soltou o pé do acelerador. Bom, aí ele recarrega, ele entra no modo de recarga. Tanto na hora que você está descendo a ladeira, quanto também no momento que você está usando o dispositivo de frenagem. Então, parte da energia é absorvida e é devolvida para a bateria para o uso posterior. No caso de uma emergência, ele tem o freio a disco nas 4 rodas. Sim, se precisar, ele tem um freio a disco nas 4 rodas, mas eu rodo o dia inteiro sem usar o freio nenhuma vez. E eu tava vendo lá o bagageiro dele, cara, o bagageiro dele até que é grande. Qual é a capacidade dele? Bom, o bagageiro ele cabe 2 mochilas tranquilamente, comporta ali 2 mochilas, e ainda sobra um pouquinho de espaço ainda para você acomodar mais um outro objeto. No caso da você passar em alguma alagação ou alguma coisa, tem o mesmo risco. Eu acho que hoje em dia, a maioria dos carros, na hora que você abre o capô, tem mais fio do que mangueira, do que cano ali. Agora é tudo fio. Tem computador de bordo, tem não sei o que, tem o sistema, até os antigos mesmo, você molhou a vela já era, né? Não tem muito, molhou a vela, o carro parou. Então o carro elétrico ele tem esse mesmo problema como qualquer outro. Exato. A repercussão é a mesma, né? Para essas condições adversas aí, inclusive com inundação, chuva forte, a repercussão é exatamente a mesma, o veículo se comporta do mesmo modo que os veículos convencionais. Inclusive, ele é mais alto do que o veículo mais baixo hoje que nós temos hoje rodando aqui no país. E com relação ao fornecedor, quando eu disse que ia trazer esse veículo para a região norte, eu falei para ele que aqui, por ser uma região, nós estamos aqui na região amazônica, é uma região quase, digamos assim, onde você tem condições adversas mesmo. Então, o real teste para esse veículo é aqui na região norte. Agora te perguntar, Arruda, eu posso chamar de Arruda, né? Ou de José, fica à melhor. vontade, da maneira como você preferir. Esse veículo tem ar-condicionado? Sim, o ar-condicionado é um opcional, ele vem com ar-condicionado, né, a partir do momento que você faça essa encomenda, tá? Mas na prática eu evito usar, até para não comprometer parte da autonomia, né? E como ele tem o teto panorâmico basculante e o para-brisa traseiro também, então dentro dele é bem ventilado. Tem uma circulação de ar que o ar entra por cima e sai por trás, não é simplesmente entra e fica circulando dentro do carro, levantando poeira, né? Ele tem uma vazão também do ar. Eu achei bem interessante isso. O teto é de vidro, a frente é vidro, a parte de trás dele é de vidro e o restante da carenagem dele é plástico. Isso, você tem ali plástico, fibra e metais, né? Basicamente hoje em dia a maioria das motos, hoje da Honda e Yamaha, é a mesma coisa, né? É plástico, fibra, metal. Eu acho que hoje em dia, da parte carenada dela é só o tanque, né? O resto ali das carenagens é tudo de plástico desde sempre, né? Isso, exatamente. É mais ou menos o que está seguindo. E eu percebi também que a placa dele atrás é de moto. Então, pela regulamentação dele aqui no país, né, ele está classificado como um motociclo, né? Então, alguns DETRANs interpretaram de outra maneira e colocaram a placa convencional de veículo. Tá? No caso aqui, o Detran Rondônia fez a interpretação que eu acho que é a mais correta com relação à regulamentação e colocou a placa semelhante à placa de moto. Interessante. Mas agora eu acho que com essa mudança no Detran de placas e tal, eu acho que vai ter uma padronização nacional, quem sabe, né? Sim, agora vai ser a placa do padrão Mercosul. Sim. Achei bem interessante a placa também, eu tenho que até comentar aí sobre isso em outro vídeo. Mas agora eu vou te perguntar a questão de documentação. Como é que funciona a documentação dele? Qual que é o equivalente ali do IPVA, do licenciamento, seguro obrigatório, como é que funciona? Isso, funciona da mesma maneira como os veículos convencionais, né, de motor de combustão interna. Tanto a parte de documentação, seguro obrigatório, licenciamento, e uma outra taxa que possa surgir ou não. A única diferença é que logo, né, vai ser instituída uma taxa de meio ambiente. Por quê? Porque a maioria desses veículos, né, a taxa de licenciamento ambiental, porque a maioria dos veículos contribui com a poluição em função dos gases aí produzidos por eles. E o carro elétrico vai ficar isento dessa taxa quando ela surgir. Tá? Já estão ventilando aí em substituir aquela taxa do bombeiro por essa taxa de licenciamento ambiental. Essa taxa do bombeiro que era bem discutida antigamente sobre a questão de pagar a taxa do bombeiro, Exato. né? Já vão retirar ela, a tendência é substituir ela pela taxa de licenciamento ambiental. Interessante, essa era a minha próxima pergunta, que esse carro ele tem 0 emissão. A emissão que ele teria, no caso, sei lá, a emissão se você morar em algum lugar que seja termoelétrica. Mas aí você tá usando
a tomada para ligar um carro, você vai estar ali usando um chuveiro elétrico, estaria usando um ar-condicionado, então não faz tanta lógica você ligar um carro elétrico à poluição de uma termoelétrica, por exemplo, né, que é a carvão, a combustível, alguma coisa assim, né? Correto. Então é zero emissão de gases, né, poluentes. Ele também contribui com a poluição sonora, ele contribui de forma positiva, uma vez que ele é silencioso, né? E o rádio dentro pode ficar num volume mais baixo que você escuta nitidamente agora. Sim, sim, a gente consegue escutar inclusive o atrito dos pneus com o asfalto. A gente consegue perceber até esse ruído diferente, né? Qualquer barulho diferente, é igual o carro antigo. Quando você tem um carro antigo, você sabe. Qualquer barulho que você vê diferente, você fala, tem alguma coisa errada com aquela roda ali. Essa daí é acima disso, né? Você consegue perceber bem mais, né? Exatamente. E com relação à contribuição dele para a poluição, digamos assim, no processo de fabricação, ele tem aquela contribuição natural da indústria, né? Mas a partir do instante que você está rodando, ou depois, quando chegar o momento do descarte ou da substituição, aí ele entra com uma série de vantagens. E com relação à energia elétrica que é utilizada, normalmente a fonte é uma fonte hidroelétrica, né? É uma fonte, digamos assim, que a gente considera uma fonte renovável, tá? Ela não contribui tanto para a poluição ou para o meio ambiente. Outra pergunta que fizeram também é, para carregar, qual é o tipo de tomada que ele necessita e qual a voltagem que ele necessita? Se é 110, se é 120, se é 220, no caso 127, né? Que 110 é... Isso mesmo. Bom, existe um padrão internacional de plugs e tomadas para veículos elétricos, tá? No Brasil, como o estudo é muito novo ainda, e a gente tem um padrão aqui, um padrão brasileiro de plugs e tomadas, que é o padrão ABNT 14136, optou-se em utilizar esse padrão brasileiro. Mas a tendência no futuro é que a gente também vá aderir ao padrão internacional de plugs e tomadas. Por quê? Porque é o padrão que você vai encontrar nos eletropostos. Então esses carros elétricos eles têm um padrão internacional, no caso, só que aqui no Brasil conseguiu colocar o padrão de tomada. Isso, exatamente. Esse padrão, a história do padrão de plugs e tomadas no Brasil, a BNT 14136, passa por um período de 30 anos até a sua real implantação, né? E sem falar da fase de transição, onde a gente está utilizando aí, em alguns casos, adaptadores, né? Ele se resume então num padrão 220-127 ou 380-220, dependendo da região, e é um padrão de tomadas onde você tem os plugs de 20 ou de 10 amperes. No caso de 20 é aquele que vai no micro-ondas. Por exemplo, é o do micro-ondas. Assim, legal. Então esse carro aí, você tem um plug normal, o que a gente chama de normal, né? Que é o brasileiro. Exato. Então a gente pode, como ele é considerado um eletrointensivo dentro da nossa residência, assim como o micro-ondas, o ar-condicionado, o chuveiro elétrico, então a necessidade do padrão está adequado para a potência elétrica dele. Muito bom. E aí o tempo de recarga da bateria, que você falou, é 6 horas. 6 horas para dar uma recarga, outros modelos podem ter um tempo menor, 8 kWh, entre 5 e 6 reais e 40 centavos, você se desloca 80 km a uma velocidade máxima de 60 km por hora. E o interessante, ele tem um motor elétrico, só que ele também tem diferencial. Sim, ele tem a transmissão mecânica, né, acoplada ao motor. Não tem marcha? Não tem marcha, né, para frente e para trás, né. Também tem outras funções aí que te ajudam a pilotar o veículo, né, a manobrar o veículo. E eu desafio aqui qual é o veículo, o desafio que eu lanço é qual é o veículo com menor custo por quilometragem hoje no estado de Rondônia, na região norte ou no país. É o veículo elétrico. É muito bom. E ele, a própria transmissão dele para frente e para trás não é feito por transmissão, é o motor que ele vira para frente e vira para trás. A maioria das pessoas que estão inteiradas mais ou menos no assunto sabe que todo motor elétrico ele é também um alternador. Ele pode estar funcionando como um alternador, um gerador, né? Sim. E ele pode girar tanto num sentido quanto no outro. O controle sobre o motor é muito maior e mais fácil, né? Embora você empregue mais tecnologias em relação ao motor de combustão interna. Aqui no Brasil tem quantos veículos desse? Olha, eu vou te dizer aqui um número aproximado, tá? No Paraná, algo em torno de 350 veículos, entre híbridos e elétricos, tá? No Paraná. Outros 9 estados, né, incluindo Rondônia, tá? Nós temos um número aí mais ou menos com essa proporção.
Tá? Legal. E no caso desse veículo específico da marca, aqui na região norte... Esse é o primeiro da região norte, foi um dos primeiros do país a vir para cá. A gente pode dizer que Rondônia faz parte hoje, em termos de tecnologia, do cenário nacional e mundial em termos de veículos elétricos. Muito bom. Eu achei interessante o tamanho dele, que nem a gente estava conversando agora há pouco. Os veículos híbridos e os elétricos, eles têm uma diferençazinha como é que eu vou dizer, no visual para um veículo normal. Eu acho que o que a gente tem um exemplo mais claro, eu acho que é o Prius, né, da Toyota. Ele é um veículo diferenciado. Mas isso agora está mudando um pouco, porque agora vão ter mais veículos híbridos, né? Sim. Essa aposta pelo veículo híbrido digamos assim, em função do comportamento do mercado e para atender, digamos assim, uma transição, né? O ideal mesmo é que partisse direto do veículo de motor de combustão interna para o elétrico, como alguns países fizeram. Sim, não, a questão do veículo elétrico, ele é interessante por causa disso. Até nas perguntas, estava dizendo lá, se eu for numa localidade muito distante, compensa eu levar uma estação geradora lá de 100 cilindradas, alguma coisa assim, um motor de bis acoplado a um gerador no bagageiro, aí quando descarregar eu deixo carregando no meio do mato, vamos dizer assim, se o consumo de combustível seria ainda menor do que se eu fosse num carro ou talvez até numa moto? O processo de conversão, né, quando você faz a conversão da energia na forma de combustível fóssil ou você já tem ela na forma elétrica e vai usar isso como propulsor do veículo, né, em termos de eficiência, o motor elétrico é muito melhor do que o motor a combustão. O motor a combustão, a eficiência dele é em torno de 35%, enquanto o motor elétrico é de 92% a 96%. Legal. E também o veículo elétrico, ele é diferente do veículo a combustão em vários fatores. Um deles, por exemplo, você pode jogar logo de cara, é que o veículo a combustão ele precisa do combustível que tem peso no veículo, né? O elétrico, tanto faz, carregada ou descarregada, a bateria é o mesmo peso, né? Isso, exatamente. Agora uma curiosidade ainda, né? Às vezes as pessoas me perguntam, onde é que eu vou abastecer ele? Né? E aí, na mesma hora, eu penso numa resposta, mas aí eu tento ajustar. No seguinte sentido, né? Que hoje, aonde você vai, você encontra uma rede elétrica, uma tomada elétrica, em qualquer lugar. Aliás, milhares de vezes mais do que um posto de gasolina. Se a gente sair agora desse local, procurar um posto de gasolina ou uma tomada elétrica, nós vamos achar primeiro a tomada elétrica. É verdade. Na época agora que estava tendo aquela crise do combustível aqui, que o pessoal tava tudo doido, estocando gasolina, vendendo 2 litros de gasolina por R$30 aí na OLX da vida, com um carro desse aí você fazia festa, meu amigo. Então, eu me lembro bem desse momento, né? O ano passado, né? Nós vivemos esse momento aí. E naquela oportunidade eu já tinha feito a aquisição do carro elétrico, né? E aí, só que ele estava em deslocamento, ele estava no transporte, né? Para chegar em Porto Velho, ele chegou logo depois da crise, né? Imagina só as pessoas com o carro parado, aquelas filas quilométricas nos postos de combustível, e você com o teu carro elétrico circulando tranquilamente e ao menor custo ainda. É interessante, porque por mais que a energia esteja cara pra caramba, ainda tem mesmo assim, ainda compensa mais o veículo elétrico do que o veículo a combustão. Sim, e olha só, você não pode produzir, é proibido você produzir gasolina em uma certa quantidade de etanol. Agora, eletricidade, não é proibido, você pode gerar a sua própria eletricidade. Isso é interessante para vocês verem aí como é que o futuro vai ser. O futuro, ao meu ver, vai ser silencioso, veloz e 100% ecológico, sem precisar tá soltando florzinha por aí. Você não precisa estar plantando árvore a roda aí para compensar o que você faz na tua vida. Simplesmente você para de emitir uma poluição que é desnecessária, porque você pode ter um carro que ele não polui, e a questão é assim, não, mas não ligo para poluição, vou morrer daqui a 20 anos mesmo aí de câncer, não sei, vou morrer de atropelado, mas agora imagina então a questão econômica, né? Não é só, não, isso aqui é ecológico. Tem gente que não liga para isso, mas quando você pega no bolso, aí as pessoas falam, pera aí, agora a gente tem que ver isso aí, que talvez compense, né? O pessoal não pensa tanto assim, não, o planeta, pensa no bolso. Então tem as duas questões. Bom, é isso mesmo. Mas de certa forma, né, a gente só vê vantagens hoje. Eu costumo até dizer, a única desvantagem
por enquanto, é que você não passa despercebido aonde você chega, todo mundo percebe que você chegou, uma vez que o veículo chama bastante atenção. Essa é uma escolha que você faz, né? Você pode comprar um Fusca, tacar um monte de bateria nele, colocar um motor elétrico lá que você pode andar de boa. Você vai passar desapercebido, faz um barulho lá que nem a gente falou ainda agora, coloca lá uma latinha no pneu para fazer o barulho do motor que ninguém vai perceber. Mas a questão do carro elétrico é mais essa questão, a questão dos outros olharem é importante também, né? Que eles vão perguntar, vão querer saber o porquê. E quanto mais carros elétricos chegarem, mais a indústria local, mais a infraestrutura local vai modificando para atender essas pessoas, né? Isso. E para minha surpresa, por vezes as pessoas me abordam e falam com propriedade sobre a tecnologia do veículo elétrico. A pessoa já sabe, sem eu falar nada, a pessoa já chega e faz o discurso dela, um discurso positivo, tá? E envolvendo inclusive termos técnicos, falando sobre o carro elétrico. Isso mostra que a sociedade está ligada no futuro e está ligada no presente, já sabe qual é a tendência para o futuro. É que gera curiosidade, né? A pessoa vê, tem um carro elétrico, gera curiosidade para saber como é que é. E na internet a gente acha de tudo hoje em dia, né? Tem explicação fotovoltaica, tem a explicação de perda por indução, tem a explicação de perda por eu acho que é termodinâmica, quando você perde pelo aquecimento, ele não só produz a eletricidade, como também gasta quando esquenta, né? Então, tudo isso aí tem a perda, e a pessoa fica curioso para saber, será que compensa mesmo, será que não compensa? Agora, só para finalizar, vamos mais para a questão política da coisa. Okay. Tem algum político no Brasil, alguma coisa assim, que se importa com isso, deu algum anúncio positivo sobre isso, ou então que olhou para esse novo mercado com bons olhos ou não? Sim, nós temos hoje, a nível federal, um instrumento político chamado Rota 2030, que é quando efetivamente as políticas de substituição, né, de tecnologia dos veículos de motor de combustão interna para elétrico é que vão surtir efeito, né? Até lá, lógico, como nós somos entusiastas, né, de novas tecnologias, a gente já aposta muito antes do ponto de partida visto pelo governo hoje, pelo governo federal. Até porque a indústria precisa ser avisada com antecedência dessas mudanças, né? Então essas regras realmente elas demoram um pouquinho mais. A nível dos estados, nós temos hoje nove unidades da federação, inclusive Rondônia, Rondônia está à frente mais uma vez, que estão trabalhando na legislação específica do veículo elétrico, com incentivos aí considerando o ICMS, o IPVA e as questões também de licenciamento do veículo. Interessante. Você tem outro veículo além desse ou não? Só esse? Só esse. Eu simplesmente substituí o veículo um pelo outro. Tá? Eu vendi o outro veículo antes desse chegar. Ficou a pé esse tempo. Não, legal. Foi por uma boa causa. Engraçado. Não, e agora que eu fui lembrar, parece o Tony Stark, né? Fala aí. Sim, é verdade. O pessoal brinca muito comigo, né? Você brinca muito comigo com relação a isso. E o pessoal assimila muito o Tony Stark com Elon Musk, né? Que é justamente a mesma questão do carro elétrico. Eu conheço a distância que ele pega. Eu tô pegando a moto, né? É porque eu sei que na altura do peito ele pega bem. Já fiz teste. Então, assim, o pessoal assimila muito essa questão do carro elétrico, Agora o Elon Musk fez lá com a SpaceX lá, o foguete que volta, né? Ele volta e pousa sozinho, autonomamente. Então, assim, eu achei interessante a questão do Tesla, por exemplo. Eu não achei tão interessante a questão dele ser autônomo, dele dirigir por conta própria. Eu achei assim, não, beleza, aí já é preguiça demais. Eu acho legal dirigir, eu acho interessante. Pode ser que o pessoal goste, mas eu acho que o foco mesmo ali seria a economia por quilômetro. Mas assim, tem que ter um diferencial, né? Que já tem outros carros aí que fazem praticamente a mesma coisa que o Tesla faz hoje, né? Só que aí tem lá o modelo S, o modelo X, que são bem esportivos. Inclusive, botaram do lado do Lamborghini, ele ganhou, né? Sim. De 0 a 100 lá. Então, na questão do carro autônomo, ele tem várias câmeras ao redor que vão olhando carros ao redor, pessoas ao redor, construções, a pista mesmo em si. Mas aqui, que é uma capital, que é Porto Velho, que é uma capital. Opa, um abraço. Não, foca ali. Tem que focar ali também, galera. Bom, professor já há mais de 20 anos, né? Tem então que ser reconhecido não tem como. Esse dia eu fui em Cusco, no Peru, e encontrei com um aluno meu.
Quando eu viajo, Brasília, São Paulo, qualquer lugar do Brasil, sempre encontro um aluno. Você acha alguém conhecido? É bom. Quando é assim é bom, quando é positivamente é bom. Mas agora assim, tipo aqui na capital de Rondônia, que é Porto Velho, às vezes você anda numa rua e não tem faixa dividindo ali as pistas. Então esse carro vai ficar doido. O veículo autônomo ele precisa, né? Ele precisa encontrar as mensagens através da sinalização horizontal, vertical ou de uma sinalização específica também, além do georreferenciamento. Sim, é igual o Google Earth hoje em dia, você vê lá, às vezes você vê um lugar que você nunca passou, você vê lá, tem um caminho, mas é porque várias pessoas passam ali e ele vai falando, ó, peraí, 150 pessoas passaram aqui a velocidade de caminhada, então deve ser um lugar que não dá de você passar de carro. Agora não, aqui passa 40 por hora, algum carro deve ter passado aqui, 2 celulares passaram juntos na mesma velocidade, então ou é uma moto ou é um carro. Então é aquele negócio de você trabalhar com inteligência, né? Isso. Eu esqueci como eu acho que é Big Data o nome, que você vai fazendo o caminho mais curto conforme as pessoas vão indo, né? Aquela questão de hoje você vai colocar uma passagem e uma rotatória, você deixa ela no capim, deixa as pessoas passarem. Onde o capim tiver mais baixo, mais rasteiro, onde as pessoas passam mais, depois você vai pavimento só aquela parte ali para eles passarem. Então assim, a mesma coisa o Google usa até hoje. O seu celular aí que está no teu bolso, ou que você está assistindo esse vídeo, está te rastreando o que você faz no dia a dia. Então os carros praticamente no futuro vão ser mais ou menos isso mesmo, né? Isso. E com relação ao Google, por exemplo, hoje mesmo eu recebi um e-mail do Google falando que durante o mês de julho eu fiquei 59 horas dentro do veículo. Aí um mês inteiro. Isso dá medo, cara. Essas coisas dão medo. Mas é isso aí, a gente tem que viver com isso. Então, pessoal, vou agradecer aqui a presença do Arruda. Opa, eu chamei ele. Você estava onde? Você estava em Brasília? Eu estava em Brasília na última vez que a gente fez um contato, né? Uhum. Fui lá participar de uma reunião lá no Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Olha só que interessante. Mas aí, você acha que essa ideia toma o Brasil daqui a alguns anos? Você acha que isso vem para Rondônia também? Sim, vem. E eu li um artigo recentemente que diz o seguinte, que a partir do momento que foi implementadas essas políticas do veículo elétrico, em até 8 anos haverá uma substituição da frota. Eu falo por mim, pela questão do que eu analiso hoje no Brasil. Eu estou vendo que cada vez mais o Brasil está indo para um rumo um pouco mais liberal na questão econômica. Então o que isso significa? Que cada cidadão ele vai ter um pouco mais de liberdade de manter o dinheiro no próprio bolso. Eu acho que isso é importante. Eu acho que a questão do carro elétrico, para mim, puxa um pouquinho mais para isso também, porque ao invés de você estar gastando, a gente fala assim, gasto com combustível, mas você imagina o gasto que você tem com a saúde pública, né, com problemas respiratórios. Aguenta mais 2 minutos aí? Aguenta mais 2 minutos? Eita porra. A questão hoje em dia da indústria, eu acho que é meio que não tem como você frear tão fácil a poluição da indústria. Não tem como você frear tão rápido o desmatamento por conta de plantação de soja, porque isso só aumenta. Quando você fala, tem muita fome, mas como é que você trata a fome? Com comida. E como é que você consegue comida? Com gado, com plantação, e as duas coisas, elas demandam espaço. Agora uma coisa que eu sempre quis perguntar para um engenheiro elétrico, a energia nuclear, você acha que tem mais perda do que ganho? Ou tem um custo-benefício também nisso? Olha, a energia nuclear ela é muito importante, tá? Ela é muito importante, a gente deter essa tecnologia, frente inclusive ao desenvolvimento de outros países, tá? O Brasil hoje detém essa tecnologia, é lógico, né? Não é uma forma de apresentação da energia ou de geração de energia que é aceita com facilidade pela sociedade, frente a outras modalidades que a gente tem disponível aí de geração de energia, a exemplo da principal parcela da nossa matriz energética, que é a energia hidroelétrica, né? Mas em questão dela, entre ela e a termoelétrica, qual você acha que é melhor? Então, a gente pode trabalhar a usina nuclear, a gente pode chamar ela como se fosse também a usina nuclear, como se fosse uma usina térmica, uma vez que ela ela transforma a energia nuclear, ela é transformada na verdade em calor que depois gera uma turbina, tá? Semelhante a uma termoelétrica. Semelhante também à hidrelétrica, que também é água que gera as turbinas, mas normalmente, né? Agora, quando a gente compara com uma usina termoelétrica de combustíveis fósseis, né, ou de biomassa, sim, você pode fazer essa comparação, né? Você tem questões relacionadas ao custo, né, e também à segurança, tá? E às políticas estratégicas de energia. Na verdade, toda geração de energia ela tem essa perda, tem o ganho, mas eu acho que a melhor hoje em dia é a fotovoltaica, sem dúvida, né? Bom, quando a gente olha na fotovoltaica, a gente não pode pensar em indústria.
A gente tem que pensar hoje em residência, em pequenos consumidores. E a energia hidroelétrica, né, ainda mais, digamos assim, por conta das características, né, do país, seria essa sim a nossa melhor opção, o melhor caminho, a geração de energia hidroelétrica. Beleza, gente, vou encerrar aqui. Agradeço a todo mundo que mandou pergunta. Agradeço, logicamente, novamente, José Arruda. Obrigado. Quem quiser, eu vou deixar o Instagram dele aí embaixo na descrição, para quem quiser seguir lá, ficar sabendo mais coisas sobre carro elétrico. É isso aí, galera. Muito obrigado a todos. Eu sou Léo Lage. Até o próximo vídeo. Fui.